Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa live aqui vai ser pra lá de especial, porque acho que a gente vai falar de um assunto que é utilidade pública. Vamos falar de ansiedade. Vou receber um convidado especial que eu fiz o convite, fiquei muito feliz que ele aceitou. Tenho certeza que esse cara vai estourar. Todo mundo vai ouvir falar dele, né, Alan? Pede aqui para entrar, ele já tá aqui. Eu estava dizendo, eu tenho certeza que o Alan vai estourar, que ele vai fazer muito sucesso e que daqui a pouco vai ser impossível de conseguir falar com ele. Então eu tive a sorte e o privilégio de ter saído na frente aí e conseguir fazer essa parceria, porque o conteúdo dele é muito legal. Ele fala de ansiedade, mas ele fala de ansiedade de uma forma muito significativa no sentido de que ele não fala de medicamento, ele fala de práticas do dia a dia que as pessoas podem fazer. Alan, pede de novo porque não tá indo aqui. Eu aceito e ele não vai. Espera aí que eu tô de vez em quando dá uns bug, né? Ah, tá. Tá dizendo que você não consegue participar. Me avisa se não tá chegando para você e que qualquer coisa eu saio em. Ah, agora foi. Oiê, Olá, tudo tudo bem? bem? Seja bem-vindo. Tava falando aqui que você vai estourar, que você vai bombar na internet. Daqui a Ah, pouco você tá com 1 milhão é. de seguidores. Aí eu não ia conseguir mais fazer essa parceria. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com a sua participação. Antes de você se apresentar, eu quero contar para o pessoal como eu te conheci, tá bom? Tá bom, claro, E aí fica à vontade. eu conto também, porque assim vai, você também não sabe. Seguinte. Eu fico muito tempo no TikTok, mais do que eu deveria. E aí apareceu para mim um vídeo seu falando sobre um estudo específico. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Porque eu até anotei o Uhum, estudo para pesquisar um pouquinho, que era mentes que vagam não são mentes felizes. Eu achei exatamente. sensacional esse vídeo. Eu adorei a forma como você se colocou. E na mesma hora eu entrei no teu Instagram e falei: Meu, oi, tudo bem? Quer fazer uma live e tudo mais? Sabe por que que eu gostei, Alan? Eu acho que a gente sabe muito sobre tratamento para ansiedade com medicamento. Sim, A gente sabe muito de tratamento para ansiedade com psicoterapia, mas eu acho que você aborda de uma forma tipo assim: o que que você pode fazer na tua casa sozinho sem precisar de ninguém? E aí eu chamei essa live de utilidade pública, porque eu acho que todo mundo precisa desse conteúdo, sabe? Brasil é o país mais exatamente. do mundo. Então, nós temos essa marca aí, não muito positiva, mas estamos em primeiro lugar no mundo em nível de ansiedade. Eu tenho certeza que 1 a cada 3 pessoas que estão aqui sofrem com isso ou conhecem alguém que sofre disso. E aí, por isso que eu te chamei para falar disso, tá? Quero que você se Ah, apresente legal. ao mundo, E conte esse um pouquinho. vídeo, e esse vídeo, né, viralizou muito assim, né? Ele já tá com mais de meio milhão de visualizações, 5.000 compartilhamentos, porque é exatamente isso que você falou, foi de uma forma muito natural, assim, que eu quis mostrar para as pessoas. O estudo, ele saiu na Science, né? Numa revista super conceituada, né? Saiu em Harvard também, que chama A Wandering Mind is Unhappy Mind, né? Uma mente em vigília, quer dizer, uma mente que fica vagando, ela é infeliz. Basicamente por quê? Né? Porque a felicidade é você conseguir aproveitar aqui e agora, enquanto a gente está acontecendo o que está acontecendo, sabe? Quantas vezes a gente viaja e vê um monte de gente só tirando foto para curtir Postar. depois a foto e não curte aquele momento, né? Então isso é a mente em vigília. Você está o tempo todo em outros lugares, mas não está aqui. E só me apresentando um pouquinho pro Por pessoal, favor. para eles me conhecerem, né? Eu sou um treinador comportamental, eu tenho uma consultoria, onde eu dou consultoria dentro das empresas, justamente disso, de saúde mental, porque é um lugar também onde as pessoas estão estafadas, né? Tem um negócio do Zoom fatigue, que é a fadiga de Zoom, ficar em reunião o tempo todo. Você falou de ansiedade, mas eu trago algumas estatísticas que é basicamente isso, né? 80% da população é ansiosa,
32% da população de força de trabalho tem burnout, que é o esgotamento mental, emocional, sabe? Que a pessoa está parecendo um zumbi já, né? Não tem mais energia para nada. Tem essa estatística também. Tem uma do LinkedIn nova que saiu, que é 9 a cada 10 pessoas estão infelizes com o próprio trabalho. Então você vê que emocionalmente as pessoas estão muito exaustas, né? Estão cansadas. O Então pessoal isso... ficando aqui, ansioso para começar logo. E aí, então, a minha formação, eu fiz até um outro vídeo, as pessoas perguntando, por que você fala de saúde mental? Eu sou um dos treinadores do Tony Robbins, né? Não sei quem conhece, quem já ouviu falar, mas ele é considerado um dos melhores treinadores do mundo. Eu faço parte do crew, do time dele nos Estados Unidos e tenho o certificado Tony Robbins, né? Eu sou um dos poucos brasileiros que tenho essa certificação, apto a ensinar as pessoas essas estratégias mentais de forma natural para conseguir mudar a sua mentalidade e assim mudar o resultado, né? Porque assim, ninguém quer mudar a mentalidade, mas as pessoas querem mudar o resultado. Então o Tony Robbins, ele é o melhor especialista no mundo nisso, de ensinar estratégias mentais de como eu mudo a minha cabeça e o resto muda. Basicamente é isso, né? Então esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Fazer isso muito rápido, né? Uhum. Porque eu não sei se você, com certeza você deve ter assistido. Você assistiu Eu Não Sou o Seu Guru? Sim, é um dos eventos. E aquilo mexe com você também, né? Você tá assistindo e parece que aquilo vem e faz assim na sua cabeça e você fala, nossa, eu também mudei o negócio agora. Mesmo. Não é? Exatamente. Então você vai percebendo que isso tudo é estratégia. Então o que a gente aprende? O que ele faz ali na série do Netflix? Por exemplo, tem uma estratégia que a gente chama de shock language, quando ele xinga a pessoa. Não sei se você já viu, que ele fala, mas você é uma burra, você... A pessoa, o que ela faz? Quando ela escuta isso, a mente dela abre, como ele tá me xingando? E aí ele bota toda a informação que ele precisa na cabeça da pessoa, né? É muito legal. Tudo isso é estratégia, né? Parece aleatório, mas não é. Mas é bem legal. Mas é isso, né? Esse é meu trabalho, é isso que eu faço, né? Eu ajudo atletas profissionais, né? Surfistas do Circuito Mundial de Surf, eu ajudo. E tem uma consultoria que dá consultoria nas empresas para isso, né? Para as pessoas terem mais performance e mais saúde mental ao mesmo tempo, porque parece um paradigma, né? Parece que ou você tem saúde mental ou você tem performance. Parece que não dá para ter os dois. Não. Na verdade, eu quebro esse paradigma, né? Vou passar seu contato pro meu cunhado, porque ele acabou de começar um podcast e foi atleta profissional do surf e ele é médico do esporte. Legal. E aí eu acho que vai ser muito legal vocês gravarem um episódio juntos, porque vai casar demais, assim, vocês dois. Que legal, boa. Show, obrigado. Seu contato para ele. Vou te contar só uma coisa do que me chamou a atenção, só para a gente começar e eu poder te fazer uma pergunta. Beleza. Eu fiz graduação em psicologia, fiz pós-graduação em neuropsicologia e quando eu fui fazer o trabalho TCC da pós-graduação, eu resolvi fazer sobre mindfulness. O meu tema de TCC foi esse. E, na verdade, eu usei o mindfulness como uma ferramenta, não dei esse nome, mas eu queria falar se a maior atenção traria um maior bem-estar subjetivo. Foi por isso que o teu vídeo me pegou muito. Porque o que aconteceu na minha pós? Eu fui muito xingada. Porque as minhas professoras, elas falam assim, de onde que você tirou esse tema? Por que você quer falar disso? Porque todo mundo escolheu uma doença. Parkinson, Alzheimer, TDAH, algum transtorno, alguma coisa. E eu não queria falar de nada que fosse doença. Eu queria falar de, tipo assim, pessoas saudáveis, como elas podem ser ainda mais saudáveis. E eu queria bater na tecla, tipo assim, se eu tiver uma atenção maior, eu conseguir concentrar mais a minha atenção e estar mais no meu momento presente, que é o que o estudo traz agora, né? Exato. Eu teria um bem-estar subjetivo maior. E aí foi tipo um motivo lá dentro de todo mundo, ai, que maluca, viajando, querendo pegar um tema, nada a ver, não sei o quê. Sim. Mas eu sempre quis ter esse foco. E eu vejo aqui no consultório, porque eu tenho uma prática um pouco diferente, talvez você atenda pessoas que queiram melhorar a performance, eu tenho pessoas de verdade que sofrem com ansiedade. Sim. E pessoas viram para mim e falam, tá, e o que eu faço com isso? Porque eu não sei de onde está vindo. Tem alguma técnica que a pessoa possa fazer para, tipo assim, ela tentar entender de onde está vindo a ansiedade? A gente pode dizer que a ansiedade tem um gatilho? Porque eu falo isso para os meus pacientes. Você acha que é do nada, só que não é do nada. Não é do nada. É assim, né? Ainda bem que você falou de mindfulness, porque mindfulness é a minha especialidade, né? Eu ensino isso para todo mundo. A minha especialidade é mindfulness, né? Lá no Tony Robbins eu aprendi com um cara chamado Master Ko.
Depois ele tem o Instagram dele, depois se você quiser seguir. É um japonês que ele ensina a gente isso, a prana, coisa de energia, e lá dentro a gente aprende mindfulness. E por que que mindfulness traz tanto bem-estar? Eu falo que é uma das habilidades mais que as pessoas mais subestimam, sabe? Fala assim, ficar com a mente presente vai resolver o quê? É uma Uhum. habilidade muito subestimada, mas eu falo que o retorno sobre investimento nela é gigantesco. Por quê? Porque eu falo assim para a pessoa, gente, mindfulness não é meditação, primeiro ponto. Mindfulness é a prática de você conseguir manter a sua mente presente. Seja com, né, com respiração, seja com meditação, seja com técnica. Eu levo a técnica para os atletas com bola de tênis, um monte de coisa, só para manter a mente presente. Então, o primeiro estigma que tem é que mindfulness é meditação. Ah, eu não consigo. Eu sou ansioso demais, não consigo fazer essa coisa. Parece que é uma coisa Uhum. maluca, assim, né? Ah, não, eu sou muito ansioso, eu não consigo fazer isso. Não. Então, o mindfulness, ele traz 3 grandes benefícios. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Então, basicamente quando eu mantenho a minha mente presente, eu consigo desenvolver 3 habilidades que quando eu estou com a mente em vigília eu não consigo. Basicamente autoconsciência, que é a capacidade de eu me observar quais são os meus gatilhos, quando são as situações que despertam o meu estresse, a minha raiva, a minha ansiedade, a minha preocupação. Você consegue perceber. Eu falo para a pessoa assim, sabe quando você está com o pezinho batendo embaixo da mesa assim? Já é um sinal. Sabe quando você morde a tampa da caneta? Já é um sinal. Tudo é um sinal. Só que você só vê na hora que você estressa e xinga alguém. Não é assim. Ansiedade não é na hora que você tem a crise de ansiedade, medo de entrar no elevador, medo de entrar no ônibus, medo de falar com as pessoas, medo de entrar numa reunião. Não é isso. Né? Então, o primeiro benefício do mindfulness é trazer essa autoconsciência que a gente chama. Que você ganha 3 grandes habilidades, que é, dentro da autoconsciência, você ganha autoobservação. Então, essa capacidade de falar, peraí, como eu estou me sentindo, né? Como é que está a minha temperatura do meu corpo, o que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo. Você consegue fazer essa monitoria. Segunda coisa que você faz é autoavaliação. O que é autoavaliação? Isso está me ajudando ou está me prejudicando? Uhum. Por que eu ficar pensando isso vai resolver? Por exemplo, só te contar uma coisa rapidinho. Eu tenho um filhinho de 1 ano, né? O Luca. E o Luca, assim que ele nasceu, ele foi para UTI, né? Porque aquela fase de adaptação, de respiração e tal. E aí, eu tive que treinar mindfulness com a minha esposa. Então, eu falava para ela, ela ficava assim: será que vai demorar para ele sair da UTI? Aí eu falava para ela: esse pensamento te ajuda ou te estressa? Então, isso é uma autoobservação, sabe? Ficar perguntando esse tipo de coisa. Quanto tempo vai demorar para sair da UTI? Será que vai demorar? Será que estão cuidando dele direito? Sabe, coisas que você pensa que mais te estressa do que te ajuda. Aí, quando eu ensinei para ela, automaticamente ela fazia: é mesmo, né? Ficar pensando nisso não vai resolver nada. Só vai me deixar ansiosa, estressada, preocupada, né? E não vai mudar as coisas. Então, isso é ansiedade. É você conseguir perceber quando a sua mente sai de você, quando ela escapa. Então, eu Perfeito. tenho autoobservação, né? Eu tenho a autoavaliação. Ah, isso não me ajuda em nada, né? Esse sentimento não está me ajudando. Quantas vezes eu falo para os meus alunos assim, quantas vezes, né? Você discute com alguém e fica o dia todo com ranço, sabe? Ah, aquele filho da mãe falou isso, aquela, sabe? Você fica com ranço da pessoa o dia todo. Eu falo, isso está te ajudando? Se você tivesse consciência, você arrumaria isso rapidinho, né? Então, você consegue fazer isso. Autoobservação, aí você faz uma coisa que a gente chama de autoavaliação, depois autorreação. Você consegue corrigir aquele pensamento. Então, o primeiro grande benefício do mindfulness é isso. É autoconsciência. Resumindo, para a galera, quem estiver anotando aí na live, basicamente é assim, é a minha capacidade de eu prestar atenção no que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo nesse exato momento. Eu ensino uma técnica para os meus pacientes, que é aquela técnica de aterramento. Porque eu Uhum. gosto muito dessa técnica e eu faço muito essa técnica no meu dia a dia. Por exemplo, se eu atender um paciente que, sei lá, foi um atendimento muito pesado. Aí eu tenho um outro paciente. Para que eu não entre nesse atendimento muito carregada, digamos assim, Sim, eu faço muito essa técnica de aterramento. E ela é muito simples e ela é muito disponível, que é de você colocar os pés no chão. Então, você encosta a sola dos seus pés no chão e aí você coloca as mãos sobre a coxa e respira e fala: estou aqui agora. Eu estou aqui agora. E só isso. Que é para você exato. voltar ao seu lugar, né? Porque às vezes você escuta uma história, você se envolve com aquilo que você ouviu, é Sim, inevitável. sua cabeça vai longe, né? E te traz questões suas também, dependendo do que você está escutando. Às vezes aquilo mexe com algo que é seu, que é interno. Então, para que eu consiga me desvencilhar e para que eu consiga estar
digamos, de certa forma, assim, pronta para um próximo atendimento, eu gosto de fazer isso porque é uma coisinha que dá para eu fazer entre um paciente e outro. E eu falo muito disso, assim, começa a se perceber, e se você notar que você está muito longe, faz esse aterramento, porque é uma coisa que você pode fazer no meio do trabalho, ninguém precisa Exato. saber. Você não precisa ficar de olho fechado, você pode, tipo, É, só fixo para algum ponto e 2 minutinhos. exato. Tanto que uma técnica básica do mindfulness é a respiração consciente, né? Uhum. Então, não precisa fechar o olho, apagar a luz, colocar música, posição de lótus, não precisa nada disso. Simplesmente se você estiver digitando aqui no computador, às vezes você está tão ansioso numa reunião, numa coisa, que você para de respirar. Aí eu falo para o aluno, eu falo assim, simplesmente presta atenção que você parou de respirar. Comece a respirar novamente. Aí a sua mente sai lá daquele turbilhão e volta para a respiração. É bem simples assim. Por isso que eu falo que o mindfulness é muito subestimado, né? Porque a pessoa fala, como assim, ela só respirar direito vai melhorar a minha ansiedade? Eu falo, porque a ansiedade tem um princípio. A sua mente escapar de você. E aí o que eu falo no vídeo é exatamente isso. Não existe ansiedade no 100% presente. Quando eu tô aqui comigo, não tem ansiedade, porque a ansiedade é quando escapa. Se eu não deixo escapar, não tem ansiedade. Então eu vou controlando esse escape, né, da mente. Então isso que é legal do mindfulness. Quanto mais eu consigo praticar respiração, quanto mais eu consigo ficar presente, menos a minha mente escapa. Basicamente essa é a lógica por trás, entendeu, do mindfulness. E você diria, sendo um profissional que trabalha com ansiedade tanto quanto você trabalha, sendo essa sua especialização, você diria que a ansiedade é medo do futuro? Se você pudesse Porque definir. a gente só precisa separar um pouquinho da ansiedade patológica da ansiedade Uhum, moderna, né? A tá. patológica é aquela pessoa que tem mesmo ou precisa do remédio, ok, né? Senão fica parecendo que vai resolver todas as ansiedades. Tem a patológica, que aí a pessoa tem que cuidar mesmo, tem remédio para isso e tudo mais. É igual o TDAH, né? Tem gente que é Sim. distraída, mas tem gente que se autodenomina TDAH, né? A pessoa fala, não, eu tenho TDAH, nunca fez um teste ou um diagnóstico. A própria pessoa se denomina com TDAH. Então a gente precisa separar sempre as patologias assim legal, né, para não ficar parecendo que é assim, ó, o que que eu digo? Essa ansiedade moderna acontece pelo excesso de informações, né? A gente diz, por exemplo, nas empresas a gente fala que a gente está vivendo um mundo VUCA, mundo BANI, tem vários nomes, que é esse mundo ultra acelerado. Então é muita informação o tempo todo, né? Você mesmo falando de TikTok, quantos vídeos você vê seguidos ao mesmo tempo? É uma enxurrada de informações, notícias, uma hora é política, outra hora é isso, outra hora é um meme, outra é muita informação. E qual que é o problema? O cérebro ele não é capaz de aguentar tudo isso, né? O hardware não é capaz. Então o que a gente fala para os alunos é, o que é essa ansiedade? Esse vício da internet vai liberando dopamina, 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 você vai ficando meio que viciado nisso. Os algoritmos também são preparados para isso. E aí você gera uma coisa que a gente chama de nomofobia, que é o vício de celular, né? O vício de tecnologia, dessa... eu tenho até um livro ali que chama Nação Dopamina, que fala muito Ah, disso, já né? vi. Bom. Muito legal. Fala disso, é a nação viciada em dopamina rápida. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser logo, vai, acelera, né? Então, é isso. São pessoas que estão viciadas nisso. E esse é o problema desse mundo VUCA, né? Eu fico o tempo todo querendo... Aí isso, a nomofobia gera a FOMO também, que é o medo de ficar de fora, o medo de ficar desatualizado. Aí é outro problema. Então, o que acontece? A nomofobia é o medo de ficar sem celular, pra você ter uma ideia, né? Uma pesquisa Uhum. foi feita e as pessoas não conseguem, as pessoas passam mal de ficar com o celular ou acabando a bateria ou esquecer o celular. E Pra eu vi você ver. um meme de um comediante, ele falou que eu achei sensacional, ele fala assim, a gente não percebe o quanto o celular a gente percebe o quanto o celular vicia quando você vê o comportamento de pessoas que estão ficando sem bateria. Parece um viciado atrás de cocaína. Você tem o Não carregador? parece? Ele quer conectar em qualquer coisa. Não, mas tira a sua televisão da tomada, né? A pessoa fica alucinada. É isso mesmo. Isso é a nomofobia. Então, a internet hoje ela gera muito isso, muita dopamina no cérebro, né? E aí a pessoa vai ficando meio que viciada. Aí a nomofobia leva para FOMO. Aí a FOMO não posso ficar de fora, não posso perder a última trend, não posso perder a última notícia, não posso ficar sem saber, não tem jeito. E é isso que gera ansiedade. Então essa é a ansiedade que a gente chama de moderna, né? É esse, como você falou do medo do futuro, eu acho que é o medo, mas só que o medo de ficar de fora, sabe? O medo de ficar desatualizado, ficar ultrapassado, sem saber a última notícia, o que está acontecendo. Sabe, quando as pessoas têm nomofobia, é a pessoa que olha o celular aleatoriamente, sem necessidade. Por exemplo, não vibrou, não tocou, não alertou nada, e ela o tempo todo, no livro
no livro ela fala isso, né? As pessoas não estão conseguindo mais sentir tédio. Então a pessoa simplesmente está esperando o elevador, ela pega o celular. Tá esperando o ônibus, pega o celular. Tudo pega o celular. Por quê? Porque essa droguinha da dopamina o tempo todo no cérebro, né? A pessoa não aguenta mais ficar parada olhando para uma coisa assim, 5 minutos. Então, isso é inconcebível no mundo atual. E aí, se eu puder aprofundar um Por pouquinho, pode? Tudo favor. bem? Então é isso, né? Ó, o excesso de informações causa essa nomofobia, que é essa necessidade de tecnologia o tempo todo, que causa fome, que isso atrapalha no quê? No nosso ego. É aí o Hum, segundo fator que gera ansiedade nas pessoas, é o ego. Porque pensa assim, quando você fica muito viciado na internet, essas coisas, você vive numa bolha, né? Você tem um ponto de vista, porque o algoritmo ele vai dando para você mais do que você gosta. sim. Ele não te dá percepção do mundo. Então ele vai fechando meio que o seu ponto de vista, o seu ego, as suas opiniões. A gente viu aí nas eleições como é que foi a loucura que foi, né? Um acredita no A, um acredita no B e aconteceu toda aquela coisa. Por quê? Porque o algoritmo ele vai te dando mais daquilo, menos do outro, mais daquilo, e isso vai afetando o nosso ego. E qual que é e por que o ego gera tanta ansiedade? Porque pensa assim, o ego ele tem 3 regras, né? Basicamente é como as pessoas têm que ser. Então, todo mundo aqui na live, eu, você, todo mundo tem uma regrinha dentro da cabeça assim, como as pessoas têm que ser. Provavelmente, se o seu ego for que eu tenho que ser mais objetivo e menos prolixa, você deve estar meio que se incomodando agora. Tipo, caramba, eu tenho que fazer a segunda pergunta e o Alan tá lá respondendo a primeira ainda. Ele não tá deixando eu fazer a segunda. Isso começa a te incomodar. O seu ego fala assim: a minha regra é que ele seja objetivo. Mas o meu ego tá aqui. Mas o Alan ele tinha que parar um pouquinho de falar, porque ele fala muito, ele fala rápido. Ai, será que as pessoas entendem? O ego ele gera ansiedade porque eu espero que as pessoas sejam como eu acho, com a minha regrinha. Aí tem uma segunda regra. Como as coisas devem ser. As coisas têm que ser organizadas, as coisas têm que ser feitas com antecedência, as coisas têm que ser bonitas. Sei lá, todo mundo tem uma regra dentro da cabeça aqui de como as coisas têm que ser. Simplesmente, quando o mundo não é como você gostaria, você se estressa, gera ansiedade, expectativa, frustração. E a terceira regra do ego é: eu crio uma regra de como as situações deveriam acontecer também. Então a gente imagina muita coisa. Então, o ego, ele gera muita ansiedade, por quê? Porque eu espero que as pessoas sejam como eu gostaria, que as coisas aconteçam como eu gostaria e que as situações acabem como eu acho que tem que ser. E aí eu falo para os meus alunos, eu falo assim, qual é a probabilidade das pessoas, as coisas, as situações não serem como você gostaria? De Já 0 a 10. ou 9,5, né? Entende? Então as pessoas andam muito ansiosas assim. A pessoa tem que fazer o que eu quero. As pessoas têm que falar do jeito que eu gosto. As coisas têm que ser assim, tem que ser organizado. O ego gera tanta expectativa que a ansiedade vai lá no talo. E aí, quando se frustra, ela vai lá quase para a depressão, sabe? Que ela vai lá do topo para baixo. Então esse acaba sendo um outro problema. Então a gente tem excesso de informação, é uma coisa que gera muita ansiedade, que eu tenho que ficar conectado. Segunda coisa, porque esse excesso de informações, ele fica lapidando o meu ego ou fechando o meu ego, ele fica deixando limitado, né? A minha maneira de pensar. Você vê que as pessoas têm pouca empatia, até no meu vídeo lá mesmo, né, que você viu no TikTok, tem muito hater comentando assim: e quem é você para falar de saúde mental? E quem é você? Qual a sua formação? E o que você, sabe? Porque você vê que a pessoa assim tem que ser o cara da saúde mental para falar de saúde mental, tem que ser a psicóloga para falar de psicologia, tem que ser o médico para, você não pode ser uma outra pessoa que fala de outro assunto. Então você vê, é isso, né? As pessoas sofrem muito. E aí eu tinha até uma resposta básica que era isso, né? Ah, porque qualquer coisa que você postar, você vai ver agora que você está viralizando e tudo mais. Nossa, às vezes, assim, é uma coisa que você está falando da sua opinião. E você começou falando assim, essa daqui é a minha É a minha opinião. opinião. E aí as pessoas, tipo, não deixam você ter uma opinião, entendeu? Porque é uma opinião que, de repente, vai contra... E tudo bem, é só uma opinião, mas não Sim. pode. Eu tive um vídeo recentemente que viralizou, que eu falava sobre a minha observação clínica enquanto avaliadora de teste de, né, aplicadora de teste de QI, de como era a Uhum. personalidade de pessoas com superdotação. E eu comecei, o corte começava falando assim, olha, esse dado que eu estou trazendo não é um dado científico, eu estou falando de uma observação clínica. Meu, você acredita que teve psicóloga comentando assim, vou te denunciar, você não Ai, pode meu falar Deus. o que não é científico. Aonde que está escrito isso no código de ética? Tipo, a maioria Pois é. das nas
de observação clínica, porque a pessoa observa um fenômeno e fala, nossa, deixa eu validar se esse fenômeno que eu observei, se é isso Sim. mesmo. Eu tava falando de, tipo assim, olha, eu percebi que as pessoas, nossa, o pessoal fica muito bravo, e aí você fala assim, tipo, tem Mas isso que é o ser, ego, né? entendeu? É isso que a gente está falando. O meu ego é assim, Só o meu ponto de vista pode é falar de melhor que o seu. científico, é. Basicamente, o meu ponto de vista é melhor que o seu. Então, você não pode dar opinião. Você é uma psicóloga, tem que falar estudo científico. Você não pode ficar falando que você gosta de outra coisa, É. entendeu? Então, é isso. A pessoa tem uma regra dentro da cabeça dela e ela quer que o mundo engula isso. Então, isso é uma outra coisa que gera muita ansiedade. Por quê? Porque você fica lá na internet criticando todo mundo, que você fala, esse aqui, ó, falou abobrinha, não sabe de nada. E esse aqui? Mas aí o pior, né? Você vai no perfil dessas pessoas, não tá ajudando ninguém, dando opinião de nada, só lá no comentário, né? Não tem vídeo nenhum fazendo. Então é isso. Então a gente fala que o ego gera. Eu acho que ensinando de mindfulness, até te falando isso, né? O que é o mindfulness? Ele é um jeito de você destruir o seu ego. Uhum. Você desconstrói todo o seu ego. Por quê? Porque dentro do mindfulness você não tem só prática, você tem atitudes mindfulness. E a primeira atitude mindfulness, se você fizer um curso qualquer, você vai aprender é o não julgamento. É a capacidade de eu olhar para a Ná e não tirar conclusão nenhuma. Não, se ela tá gostando, se ela não tá, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é boa psicóloga, se ela não é. É olhar para você e avaliar o que você é e sem tirar nenhuma conclusão. Isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia, né? Não julgar as pessoas, as coisas, as situações. Mas o mindfulness é a regra básica. Então, já ajudando o pessoal com a técnica, é isso. Então, se você conseguir praticar o não julgamento, que é parar de tirar conclusões sobre as pessoas, coisas, situações o tempo todo, isso desacelera os seus pensamentos e automaticamente desacelera desacelera a sua ansiedade, né? Por quê? Eu falo para as pessoas assim, às vezes não é ansiedade, é que você pensa demais, você fica julgando muito. Não, eu tenho que fazer uma coisa, mas será que vai dar certo? Será que não vai? E se eu fizer desse jeito? Se eu fizer desse outro? E se eu fizer daquele? Você pensa tanto que você não faz as coisas. Não é ansiedade isso, é síndrome de pensamento acelerado, sua cabeça Uhum. é muito acelerada. Então a pessoa às vezes confunde isso com ansiedade. Então dentro do mindfulness basicamente se você quiser, eu ensino 3 aqui boas Por pra galera. favor, lógico. Primeiro, a primeira de todas, gente, é não julgamento. Então, não ver uma mensagem, tirar conclusões. Tem gente que recebe e-mail, tira conclusão, vê a cara de alguém, tira conclusão. E quando eu falo isso para os alunos, muita gente fala assim: eu não julgo ninguém. No outro dia a pessoa fala assim: Alan, pelo amor de Deus, eu julgo a roupa das pessoas, a cara da pessoa, o cabelo das pessoas, o jeito que elas falam, o jeito que elas se comportam. Eu falo: é isso. O seu ego, quando ele está inflado, você vira uma pessoa muito julgadora. Então, automaticamente, quando você pratica o não julgamento, que é parar de olhar eu acho que tirar conclusões das coisas, analise os fatos, isso vai desconstruindo o seu ego, vai acalmando o seu ego, automaticamente vai acalmando sua ansiedade. Então, dentro do mindfulness tem não julgamento e tem uma coisa que chama aceitação. Isso também não é simples, né? É fácil, dá para fazer, mas não é simples. A aceitação é basicamente você aceitar as pessoas como elas são, as coisas como elas são e as situações como elas são sem se estressar. Basicamente é isso. Uhum. E aí as pessoas automaticamente me respondem assim: mas Alan, eu vou deixar as pessoas serem mal educadas comigo, me xingar? Eu falo: porque você não tem controle sobre isso. Mas eu vou deixar a pessoa fazer uma mal. Eu falo: você não tem controle sobre isso. Por exemplo, se eu xingar você agora, falar: a Ná não sabe de nada. Se eu falar uma coisa assim pra você ficar nervosa agora, vai desfazer o que eu falei? Não. Não muda. Então, o que é a aceitação? O que é essa prática? É aceitar o presente como ele é. Não tem como mudar. O meu nervoso não vai fazer o tempo voltar. O meu estresse, a minha raiva, o meu grito não vai mudar a realidade como ela é. E aí é o que eu ensino. Ela quer discutir porque ela quer mudar a sua opinião, né? Exato. Aí ela entra numa discussão que ela quer te provar que aquilo que você acha dela não é exatamente o que ela é. Mas que, na verdade, assim, o que o outro pensa sobre você te torna quem você é? Não. Hum. Basicamente não, né? Tem uma Assim, passagem do eu chegar e Leandro falar, Carnal. você é a melhor psicóloga do mundo inteiro. Não existe uma neuropsicóloga como você. Me torna o contrário não é verdadeiro. Mas porque Sim, quando é ruim, a gente leva como, tipo, como se aquilo fosse definir quem a gente é, né? exatamente. A gente fala que o elogio e a crítica é tudo limitante. Exato. Nenhum dos dois ajuda.
Porque assim, quando eu te critico, é o meu limite do que é ruim. O que eu acho ruim, a minha opinião é o meu limite de ruim. E quando eu te elogio, é o meu limite de bom, mas não quer dizer que é o seu máximo. Então, fala Exato. assim, nossa, você tem lá 100 mil seguidores, né? Muito legal. Mas quer dizer que você é a maior dupla? Não, né? Então, Longe. a minha opinião, porque eu tenho 20 mil, isso pode te limitar. Às vezes, o meu elogio pode te limitar. Porque, para mim, os 100 mil é bastante. Então, tudo é limitação, né? Sim. Então, a gente já está fazendo exercício aqui de autoconsciência, né? E eu De acho que reparar, precisa observar as coisas. disso, porque isso, a primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei assim, não, nossa, nada a ver. Só que depois você pensa e você fala assim, nossa, faz todo sentido isso. É verdade mesmo, né? Porque a mesma coisa, sei lá, você tá numa dieta, você tá treinando, aí a pessoa chega e fala assim, nossa, você mudou muito seu corpo. E aí aquilo pode te falar, ah, tudo bem, então eu Então tá de já boa. cheguei num ponto aqui perfeito, vou comer hoje hambúrguer e tal. Mas você pode ir mais. Você pode chegar, de repente, para aquela pessoa, aquele mais não existe, mas no seu padrão que você está convivendo com outro grupo de, né? Porque que nem eu Sim, atendo influencer que tem 5 milhões. Então, tipo assim, 100 mil pro cara não é nada. é, É 5 sim, milhões, 5,6 milhões. E assim, é uma honra, porque vieram me procurar para que eu fizesse o atendimento, conduzisse. Pô, podia ser qualquer outra pessoa. Tal. Tem sim, um ali, talvez o que eu esteja falando não seja besteira e tá tocando. Mas assim, o que que é 100 mil pro cara? Não, é. né? Então, é o que a gente está falando, né? Então, a crítica e o elogio é limitador. A gente não tem que aceitar nem o bom nem o ruim, né? É tudo opinião, tá tudo certo, né? A gente precisa devolver isso, é só entender que é opinião. Então, a aceitação dentro do Mindfulness é isso, não é ser bobo, assim. Então, tem gente que acha assim, ah, Aula, então eu vou deixar as pessoas falarem do jeito que quiser comigo. Eu falo, porque você não tem controle sobre a pessoa ser idiota com você ou não. Você não tem controle sobre a pessoa ser grossa com você ou não. Mas você tem uma coisa que você tem controle, é como eu vou reagir a isso. É a única coisa que você tem controle. Então, se você deixa o que a pessoa falar te irritar, ela está controlando a sua resposta. Se você deixa se você não aceita, você se irrita. Se você se irrita, a pessoa está controlando você. Então, por isso tem aquela máxima, né? Tudo que te incomoda te controla. Porque, basicamente, se eu conseguir te tirar do sério, eu estou controlando o seu jeito de reagir. Você fica nervosa e fala o que não devia. Você fica estressada e reage de um jeito que você não reagiria calma. Então, o que é aceitação? Eu falo para os meus alunos assim, de uma metáfora simples, pensa que é uma blindagem emocional. Então, o que você faz, eu não tenho um controle, mas eu posso parar, refletir e falar, será que ela está com algum problema pessoal, por isso que ela está tão nervosa assim? Você vê que você abre um leque de opções de respostas muito melhores do que ficar nervosinho, estressado, gritando, brigando com as pessoas. Então, quando a gente pratica não julgamento e aceitação, a ansiedade vai lá embaixo. Por quê? Porque o seu cérebro para de ficar tanto olhando para as pessoas, coisas, situações e ficar querendo adivinhar, julgar, tirar conclusões, pensar demais. Então, eu vejo que muito do que as pessoas chamam de ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado, é ficar pensando muito sobre as coisas. E aí isso afeta, claro, a execução no dia a dia. Então, quando eu falo de performance, é isso. Você pensa tanto que você age muito pouco. E o resultado vem da ação, não vem da quantidade de coisa que você pensa, né? E Nossa, aí, e isso até te limita, porque às vezes você tá tão cansado mentalmente de tanto que você pensou que você nem vai conseguir executar. Talvez até você execute, mas talvez você não execute com tanta excelência como quando você tá tranquilo. Mindfulness, eu diria então que é uma filosofia de vida. exato. Porque nas minhas pesquisas, tudo que eu vi, eu não cheguei a fazer curso nem nada, porque eu estava Uhum. focando o trabalho do TCC com a questão da atenção. Tipo assim, se eu conseguisse, através de treinamento cognitivo, aumentar a atenção dos meus pacientes, eu conseguiria obter os benefícios de. Tipo, eu queria trabalhar nessa linha, assim. Então, o Legal. foco estava em treinamento cognitivo mesmo, em aumentar a capacidade cognitiva de atenção. Boa. Mas pensando nisso, assim, nessa filosofia de vida, quando eu comecei a pesquisar Mindfulness, ele falava muito de tipo assim, saboreie o alimento, preste atenção no banho, sinta o cheiro. Eu nem imaginava que entrava essas coisas de não julgar, de estar. Ah, não, a gente tem mais de 10 atitudes mindfulness, né? Não tem só prática. Por exemplo, essa que você está falando da alimentação é o mindful eating, né? Mas ela entra numa categoria de apreciação.
Uhum. Então, dentro do mindfulness tem não julgamento, aceitação, apreciação. Então, a apreciação é você... Quantas vezes a gente tem um lugar legal em casa e não aproveita, assim, sabe? A pessoa tem um quintal, tem um cantinho que ela fez com o maior carinho, planta, e a pessoa nunca vai lá. A pessoa não aproveita o momento presente enquanto ele acontece. Então, o que é o mindful eating, né? Por exemplo, o de comida. É a capacidade de você apreciar a comida que você está comendo. Porque tem gente que está em reunião e comendo, reunião e comendo. A pessoa come o dobro do que devia, fica acima do peso, aí fica ansiosa, fica estressada. Por quê? Porque não praticou a atenção plena. Tem mindful walking, que é você andar com atenção plena. Prestar atenção nos passos, no que você está vendo, no cheiro, no vento. Então tem mindful em qualquer coisa, né? Então por isso que as atitudes mindfulness são bem importantes. Assim, muita gente não consegue praticar, né? Até porque tem uma crença de mindfulness, que quando você fala assim, mindfulness, aí o ansioso fala, eu não consigo parar e fechar o olho. Aí eu É, tenho que porque acha uma explicar. coisa de fazer posição de lótus, de ficar, né? Exatamente. Aí E eu não falo para a pessoa, não, mindfulness não é meditação. Então a primeira coisa que eu sempre falo é, mindfulness não é meditação. Meditação é uma das técnicas dentro do mindfulness, né? Mindfulness tem muitas outras coisas. E uma coisa que você falou legal, né? Eu falei muito do excesso de informações, isso gera muita ansiedade, acho que o pessoal não perdeu o fio da meada, né? Eu falei isso, então essa coisa de ficar conectado o tempo todo tem que tomar bastante cuidado. Isso atrapalha o nosso ego, porque ele vai meio que formando muitas nossas opiniões, convicções, e aí a gente quer que o mundo acredite nisso, e a gente fica meio intransigente, meio sem empatia com as pessoas, sem escutativa. Isso tudo afeta até o nosso relacionamento com as pessoas, a comunicação. Por quê? Porque você fica com pouca escutativa, pouca empatia, pouca comunicação ruim, isso afeta todos os relacionamentos, né? E qual área da vida você não melhora com relacionamento, né? É difícil não ter uma área da vida assim que você não precisa de relacionamento. Então, Uhum. muita gente, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com um parceiro, colega de trabalho, com pessoas no dia a dia, né? Muita gente, por essa convicção do ego, afeta muito isso, a comunicação da pessoa, né? Não consegue lidar com as pessoas. Ah, essa pessoa me irrita, essa me incomoda, esse aqui é devagar. Tanto que um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado é não tolerar pessoas lentas, né? Não tolerar pessoas prolixas, pessoas mais lentas. A pessoa já começa a se irritar. Pra você ter uma ideia, lá no meu vídeo tem 2 minutos. Tinha gente falando assim, e eu aqui vendo no 2x. Ah, sim. Ah, eu já pulei logo pro meio. E eu já pulei logo pro meio. Eu já pulei logo pro meio que eu não tive paciência de você. Eu falei, gente, então vocês não conseguem ver uma live minha no YouTube de 1h30. Não. Porque no, porque no Fala, YouTube a gente tem que dar um contexto, né? Você precisa se apresentar, falar seu nome. As pessoas dizem, vai, conteúdo, vai. E aí, tem uma coisa que acontece com essa coisa do ego, da mente acelerada, que é... Tem uns alunos meus que fazem isso, né? Quando logo que eles entram, eles fazem assim. Vai, aluno, mas e a técnica? E o conteúdo? Eu falo, então tá bom, ó, tô aí. 9 atitudes mindfulness. Já fez? Não, que eu tô meio sem tempo, eu não tô conseguindo. Eu falo, gente, mas você fica tão acelerado querendo conteúdo, quando eu jogo todo o conteúdo pra você, você não consegue usar. Isso é ansiedade. Você precisa cuidar disso. Então muita gente não percebe isso. Fica, me dá, vai, acelera. E aí você joga tudo de uma vez, a pessoa fala, não, mas agora eu não consigo também. Eu falo, tá vendo? Isso é um sintoma de ansiedade. Você quer tudo pra agora, só que agora você não consegue fazer tudo. Né? É isso que acontece com essa síndrome do é pensamento igual acelerado. se você estivesse numa escola, porque você não vai aprender a multiplicação sem você ter aprendido a somar. Então, essa construção, ela também é O importante para processo. a consolidação. Porque você constrói e aí com isso a pessoa vai entendendo, compreendendo e ela vai conseguindo consolidar aquele conhecimento. Que talvez se ele for direto, sem, eu não sei, eu gosto de explicar aqui no consultório. Tudo que eu vou fazer, eu falo, ó, a gente está fazendo isso por causa disso. Eu estou Sim. usando esse teste que ele vai mensurar tal coisa. Porque eu acho que é legal a pessoa saber. Talvez ela ache isso um saco. Fale, não, tá bom, faz É. logo. Fala logo que remédio que eu tenho que tomar. Passa aí. É, Né? Entende? vai, Tem muita gente que... o que é pra fazer? Exato. Então você vai ver que tem muita gente assim. Então a gente percebe. Essa semana eu fiz uma live no YouTube comentando os comentários do Ah, TikTok, que era reagindo aos comentários do TikTok. E basicamente era isso. Olha o perfil dessa pessoa. Ela não tem paciência de ver uma coisa de 2 minutos. Imagina ler um livro. Imagina ver assistir uma série. Imagina ver uma coisa maior, ter que prestar atenção. As pessoas não estão percebendo o mal que isso faz, entendeu? Não, eu sou assim mesmo, vai logo. Gente, você não tá conseguindo aprofundar, aí você entra no ciclo que eu falo, no círculo vicioso. Só de você não prestar atenção nas coisas, você executa, igual você falou, você executa pior. sim. Você executa mais ou menos as coisas, sem atenção. Eu vejo nas empresas, as pessoas não prestam atenção nas reuniões, fica cheio de perguntas, mandando e-mail que já foi falado na reunião, perguntando coisa que já foi falado, porque não prestou atenção.
Então você não presta atenção, faz de qualquer jeito, tem retrabalho, se estressa porque tem retrabalho, aí você entra nesse ciclo vicioso e aí você fala, meu trabalho me estressa. Entende? Tem muita gente que fala assim para mim, Alan, meu trabalho aqui que me estressa. Eu falo, não, é você que às vezes está nesse ciclo vicioso. Você não presta atenção nas coisas e tudo é uma energia gigantesca para você ter que lembrar, fazer, refazer. E aí você fica esgotado no trabalho, né? Para responder e-mail. Eu falo, gente, eu dou também nas empresas muito de tecnologia, assim. Eu falo, gente, você fica sentado na cadeira olhando o computador, como é que você está tão cansado assim? E o cara que tá lá, né, subindo uma parede lá, É. será que ele tá tão cansado quanto você assim? É porque esgota a mente, né? E você vai para esse ambiente, se você tiver a oportunidade, tem uma obra bem pertinho de onde eu moro. É um ambiente que as pessoas são tão felizes. É piada o dia inteiro, é os caras dando risada o dia inteiro, eles escutam música e assim, é 6h50 da manhã, os caras estão já batendo martelo e não sei o quê, e Sim, um faz piada com o outro, é o dia inteiro, um zoando o outro. E assim, às vezes você escuta umas risadas que você fala, meu, mas é porque eu acho que é isso, assim, né? A coisa, até a parte da atividade física, ela te ajuda sim, muito no controle da ansiedade. Então você sim. vai ver que eles estão ali, eles estão se divertindo com aquilo que eles estão fazendo. Aí um zoa o outro, aí faz piada, aí não sei o quê, e assim, é o dia inteiro. É, é leve, né? Eles É, conseguem fazer um trabalho pesado, mas só de forma leve, né? E eu vejo o inverso, né? Às vezes as pessoas estão lá sentadas à frente do computador, mas estão tão estressadas que isso esgota. Tanto que o terceiro ponto que eu queria falar para o pessoal é essa coisa da energia também, né? Saiu notícias falando que a gente está na era do cansaço. E esse Master Co, ele dá uma visão muito legal de energia, que não é nada místico nicho. e tal. Ele fala que, ele fala assim, ó, pensa que o seu corpo é um tanque de energia, ponto, acabou, né? Você acorda com energia ali todo dia e é isso, é essa energia à disposição. E ele fala uma coisa genial, ele fala assim, muito do que as pessoas sentem de ansiedade é porque elas estão muito cansadas mesmo, sem energia, esgotadas. Né? E aí ele fala assim, então, é aquele tipo de pessoa, qual é o sintoma? Que a pessoa chega, às vezes, para você, né, fala assim, mas não, eu já tentei de tudo, eu me esforço, eu sou uma pessoa focada. O Alan falou de foco, eu sou focado, eu faço as coisas, mas parece que minha vida chegou num platô, não vai. E aí que ele tem uma explicação genial, que ele fala assim, não é que você está se esforçando muito, é porque o seu tanque de energia está vazio. Hum. Então você está cansando fácil. Então, quando você acha que está se esforçando pra caramba, você não está se esforçando. É porque, vamos supor, você tinha 100% de energia a hora que você acordou, mas você ficou no celular, distraiu, ficou no YouTube, fez um monte de coisa aleatória, não fez o que era para fazer, e você gastou energia. E aí sobrou um pouquinho. E na hora de fazer a coisa difícil, na hora de ir para academia, na hora de fazer a coisa complexa, vai mais energia. Você não tem. Então, nessa hora que você fala que está se esforçando, ele não sai do lugar, a sua vida não sai do lugar. Ele falou assim: o principal sintoma das pessoas é isso. Eu sou muito esforçado, mas parece que minha vida não sai do lugar. E aí ele Aí eu explica: vou é a sua falar energia. a complementação disso que você falou, que eu acho que é só para Show. ilustrar aqui mesmo, para fim ilustrativo. Uhum. Tudo que a gente faz, o tempo todo, a gente toma decisões. Mais ou menos a gente toma centenas de decisões ao longo do dia. E a gente não percebe isso, né? Então vamos lá no tanque de energia. Já ouviram falar que grandes personalidades não trocam de camiseta, né? Mark Zuckerberg só usa preto ou Só cinza, usa não. preto. E o Obama, ele também não perdia, ele não escolhia as refeições. Porque até para a gente escolher uma refeição, a gente está usando a energia do cérebro. Então, assim, você entrou lá no iFood, aí você começa, putz, eu como carne ou como frango? Ah, mas aí aqui não tem a sobremesa que eu quero, então eu vou procurar. E aí, às vezes, você perde, tipo assim, uns 15 minutos ali só para escolher o que você vai almoçar e fica. E você não percebe. Aquilo é cansativo, porque é isso, tipo assim, o entrar no YouTube, ou trocar ideia idiota, gasta energia. E é por Tudo. isso que essas pessoas performam muito, elas não escolhem a roupa que elas vão vestir. Elas vão sempre com a mesma roupa, que foi a primeira coisa que eu falei pra Karina. Eu falei, cara, no podcast, vamos ter uniforme. Eu não quero ter que ficar pensando no que eu vou vestir, porque, meu, vou perder mó tempo com isso, vamos de uniformão e vamos focar no convidado. Quem tem que brilhar é o convidado, não é a gente. Uhum. Mas é isso, porque se toda vez eu ficar assim, ah, bom, o Alan vai lá, que roupa que eu vou pôr? Ah, mas É, aí qual colar que vai combinar? Ah, entendeu?
Não Exatamente. combina. E ele fala exatamente isso, né? Então, as pessoas estão vivendo uma era do cansaço. E aí ele mostra um vídeo pra gente do David Goggins. Eu não sei se você já ouviu falar desse cara também, é muito legal. O David Goggins é considerado o cara mais casca-grossa do mundo. Ele é Navy SEAL 5 vezes, sabe? A polícia americana mais difícil do mundo. E ele já fez aquele triatlon, o mais difícil do mundo, com a perna quebrada. O cara é considerado o mais disciplinado do mundo. E esse cara, ele fala que a mente tem uma vantagem tática sobre nós, que é querer fazer o que é mais fácil, mais confortável, que é a vantagem da mente, é o objetivo dela. Então ele fala assim, você naturalmente, quando a gente está falando aqui de mindfulness, ele fala assim, você tem uma luta natural todo dia que é ganhar da sua mente primeiro. Antes de ganhar o jogo do dinheiro, o jogo aqui do Instagram, o jogo do sucesso, ele fala, você tem que ganhar da sua mente, é a primeira coisa. Por quê? Porque ela tem o objetivo de puxar você pro confortável, pro fácil, para a zona de conforto, que é tranquilo, que não gasta energia, que é o que a gente está falando aqui. Então você tem que ter uma energia suficiente para ganhar disso primeiro. Então, eu vejo muita gente assim, eu quero ter disciplina, cara, porque eu quero ser empresário, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu falo, mas você está ganhando da sua cabeça primeiro? Da vontadezinha de ficar distraído? Da vontade de comer uma besteira? Da vontade de dormir tarde e acordar tarde? Você está ganhando disso? Não. Eu falo, então, o jogo do dinheiro, ele é depois desse jogo. O jogo do atleta é depois desse jogo também. Eu falo assim, você quer ser campeão? Por exemplo, eu treino um dos atletas, é o Jadson André. Ele foi o único atleta no mundo e conseguiu fazer 3 finais consecutivas, né? Porque a gente fez esse exercício, que era, você não pode perder energia com o juiz, com a onda que o outro pegou, com a prancha do outro. Você não pode ficar se distraindo, porque isso gasta a sua energia. Concentre em você. Você vai ver que você, com energia alta, você ganha da sua mente, das distrações, dos impulsos. E aí, o que é legal? Depois que você tem energia alta, dentro do Mindfulness a gente fala que você aumenta o seu IDI, que é o seu índice de domínio interior. Então, a capacidade de você controlar o seu foco. Você fala assim, cara, eu tô com tanta energia que eu vou focar nesse livro aqui e eu vou ler até o final, a hora que eu quiser. Não é assim, o celular tocou, peraí, passou um mosquito, peraí. Então, isso que é o legal do Mindfulness, né? Ele, além de ajudar a gente, claro, mais concentração, essa capacidade da gente, saúde mental, tudo mais, é economizar a nossa energia para ganhar da nossa mente. Então, dentro do que eu ensino é isso. Você aprendendo a usar o Mindfulness, você é uma pessoa que reduz a ansiedade, estresse, as emoções negativas como um todo, pensamentos intrusos na cabeça, o tempo todo, pensamentos negativos, você acalma. Então, automaticamente você economiza energia. E a performance vem depois de você ganhar da sua cabeça. Depois que você ganhar de todas essas emoções muito loucas, desses pensamentos, as pessoas chegam exaustas, né? Não sei se no seu consultório chega assim, mas chega igual um zumbi, né? A pessoa não sabe o que fazer, ela fica apática olhando pra gente, né? O que eu faço? Tipo, um monte de gente tem dificuldade, porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que quando a pessoa deita, ela não desliga. Porque ela tá lá, um monte de coisa assim na cabeça, não faz higiene do sono na maioria das vezes, então o pessoal fica no celular até pegar no sono, e aí acorda exausto no dia seguinte, porque não teve aquele relaxamento. E não, às vezes eu falo, eu durmo tarde, né? Porque eu saio tarde aqui do consultório. Então, vou sair até eu chegar e tomar banho. Demora um tempo. Mas eu paro e faço o Ponopono. E aí, rapidinho, assim, eu já tô na metade, eu já tô assim, ó. E aí, às vezes eu nem penso pra dormir, porque é tão assim, mas eu me acalmei em, sei lá, 10 minutinhos. No Mindfulness tem uma boa para dormir, que a gente chama de body scan, que é você fazer a respiração consciente. Esse é legal também. Assim que você deitar, você faz a respiração consciente e imagina cada parte do seu corpo adormecendo. Então, o pé, a canela, a perna, a pelve. Aí você vai, mas não dá para chegar no pescoço, sabe? Quando tá no meio, a pessoa já capota. Isso é legal também, porque às vezes a pessoa ansiosa, estressada, ela deita igual uma pedra, né? Igual uma tábua. Por isso que ela não descansa, porque o corpo não relaxa. Então, a técnica do body scan é bem bacana também do Mindfulness. Você fazer a respiração consciente e assim que você solta, você adormece. Você imagina adormecendo, vai cada parte do corpo, né? Então, você vai encaixando no colchão, aí você vai acalmando até dormir. Isso é bem bom também, bem legal. Eu li um livro, eu tô até pegando aqui pra ver se... Porque eu esqueci o nome do autor. Eu não tenho boa memória pra nome de autor. Autor, né? Mas Eu também lembro muito dos nomes, pouco do eu autor. lembro o nome
do livro, mas eu não lembro o nome do autor, mas eu acho que eu tenho ele salvo aqui no iPad. Terapias que curam, imagens que curam. Eu acho que é Uhum. o nome do livro. E ele vai falando sobre técnicas. Era um médico e ele começou a trabalhar com os pacientes. E ele viu que o que ele estava fazendo ali dentro da medicina tradicional não estava sendo suficiente. Ele foi viajar para a Índia. E aí, quando ele foi para a Índia, ele começou a aprender um monte de coisa diferente, não sei o quê, e ele começou a trazer isso para o consultório. E aí ele vai relatando curas de pacientes que vão desde doenças físicas, orgânicas, assim, o cara tinha um câncer de estômago, até Caramba. pessoas com questões de saúde mental, que foi o que me fez ler o livro. E ele ia trabalhando Uhum. com essas pessoas com imagens. Então, você falou Scan e eu lembrei. Ele ia trabalhando assim. É meio fora da caixinha isso daqui, tá? Sim. Mas foi Uhum. pura que eu fiz, que eu amei fazer. Não sei, o livro, o jeito como ele escreve é muito gostoso, assim, de ler, sabe? Um livro, Legal. sei lá, delicioso e que você lê e tal. Mas ele usa uma técnica que ele chama técnica de cura egípcia. E aí ele faz a pessoa se autocurar através da imagem. Então, Nossa. praticamente a pessoa ela tem uma doença no estômago. Então ela imagina, ela fecha o olho, ela imagina que ela está indo no estômago e que ela está retirando aquele tumor e que ela está, enfim, Nossa. nanana. E, assim, por incrível que pareça, um monte de gente melhorava e ele fazia a mesma coisa com a ansiedade. Então, às vezes, quando eu tô muito acelerado, ou muito não sei o quê, eu imagino que eu tô indo lá no meu cérebro e desligando aquela região real, Ah, que assim. legal. Eu imagino o interruptor mesmo, assim. Eu sei, é bem viagem, coisa. Parece viagem, né? Mas, olha, pra mim funciona demais, assim. E como eu conheço bem o cérebro, eu sei onde tá cada coisa, então, assim, eu tenho a imagem na minha cabeça dos Deixa eu ir livros, no lobo frontal. eu vejo a Deixa eu amígdala ir no córtex. lá e regulariza. E é incrível, Sim. porque assim, quando eu entrei no processo de emagrecimento, é difícil, né? Você tá acostumado. E, e aí a gente tem padrões, a gente tem coisas e tal. E eu comecei a usar essa técnica de cura mental para eu usar, tipo, como se eu estivesse treinando a minha mente para fazer uma coisa diferente do que ela estava acostumada. Então eu Entendi. ficava antes de dormir imaginando que eu tava ali, que eu tava tipo reprogramando algumas coisas através dessa técnica que eu tinha aprendido lendo o livro e Aham. eu fui conseguindo. E até hoje é uma coisa que eu faço, assim, se eu percebo que eu tô com muita vontade de comer uma besteira, que eu tô muito, não sei o quê, eu paro um pouquinho, aí eu vou lá na região e aí eu imagino que eu tô acalmando, sabe? Assim, porque Muito legal. chama de dando um quento, guanto, sei lá quanto. Tem uma palavra que era tipo uma palavra antiga, como se fosse uma pomada. Ah, entendi. Você usa para tipo amenizar, assim. Então é como se você tipo fosse lá e apagasse um incêndio, sabe? Entendi. E eu lembrei disso porque quando você falou vai dormindo cada parte do seu corpo, Acaba eu gostando, né? imaginei justamente isso que às vezes eu faço. Eu falo assim, não, hora de desligar o cérebro. Eu vou lá na minha cabeça e vou tipo apagando. Pô, tem um livro, né? Ele não tá nem aqui, porque ele fica lá na minha cabeceira mesmo. Tem gente que fala meu livro de cabeceira, mas não fica na cabeceira. O meu fica lá na cabeceira. Que eu já li algumas vezes. Ele chama Eu Sou o Placebo. Ah, eu amo. Esse É livro do é Joe, não é muito do Joe legal. Vitale? É, Não é, é dele, né? Do Joe é. Vitale. Nossa, bom. Então, ele mostra, ele tem um workshop que ele faz pelo mundo, que ele coloca lá o ESG na cabeça das pessoas e mostra que a meditação, né, que é a pessoa desconstruir o ego, acalmar, as pessoas se curam, né? Tanto que o livro ele escreveu porque ele se curou, né? Ele se curou de uma doença praticamente lá. Ele sofreu um acidente e ele não quis fazer cirurgia na coluna. Então ele imaginava isso que você está falando. Ele imaginava ele se curando automaticamente com a coluna dele, né? E ele não fez cirurgia e se curou. E aí ele começou a entender um pouco. Ele começou a entender esse negócio da mente que você está falando. Eu sou o placebo, né? E aí. Tem um que chama Limite Zero. Não sei se você já. Ele Ah, é o que sim. eu falei chama Imagens que Curam Uhum. e Epstein, Gerald Epstein. Epstein. Ele é que eu só achei, eu não achei, mas ele é assim, ó. E Ah, aí legal. dentro ele tem uma
técnica para coisas específicas. Então ele fala tipo assim, quando é estômago, e aí tem uma parte que é só de saúde mental. Eu Sim, acabei lendo todo, porque como ele é muito gostoso, sim. eu fui indo e falei, O jeito que ele escreveu foi só para legal. ver a parte da saúde mental, mas aí eu falei, não fiquei usando muito no consultório, porque eu falei, os pacientes talvez não vão aceitar tão bem. Mas eu uso no meu cotidiano e dependendo eu uso dentro de alguma técnica, assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo uma Uhum. técnica, uma coisa, e aí eu entro com alguma coisa, assim, mas quando eu percebo que é viável, assim, sabe? Que dá Sim, possível. É bem legal. Eu sei que a sim. gente tem que abrir mais a mente, mas como a É, gente não, não tá é, demais. eu falo para os alunos assim, não tem nada errado. É Uhum. o nível de consciência que você vai chegando, né? Então, conforme você vai aprofundando, é igual a gente aqui. Tá falando de mentalidade, daqui a pouco você... Aí chega uma hora que você começa a falar de quântica, física, aí começa a aprofundar, né? Então, é isso, é um nível de consciência, não é verdade, mentira, né? Porque a gente fala, não existe verdade ou mentira, é um nível que você vai chegando. No livro ele fala muito isso, ele fala assim, basicamente, o seu subconsciente ele consegue fazer qualquer coisa, né? Só que você precisa tirar seu ego da frente. Então, o que é a meditação? Por que a gente está falando de mindfulness aqui? Porque o mindfulness é você conseguir desconstruir todo aquele julgamento. Porque um médico disse para você, você tem essa doença e ela é incurável. Aquilo grudou na sua cabeça que você não consegue desacreditar mais nisso. E ele fala, através da meditação, você consegue abrir como se fosse abrir uma portinha que permite que você acredite diferente disso. Porque até Nossa, a visão do primeira médico, às vezes, história é que ele conta, limitada. né? Ele conta a história de um senhor que foi confundido o exame e aí ele morre achando que ele tem um diagnóstico que Tive não é doente. dele, porque só se descobre pós-mortem, que na verdade o diagnóstico não era dele. E aí ele ainda faz assim, né, um encerramento do primeiro capítulo que ele fala assim, e por que ele morreu? Porque ele achou que ele estava morrendo, porque o médico achou que ele estava morrendo e porque a família dele acreditou que ele estava morrendo. E aí, quando abriram, o tumorzinho do cara era desse tamanho, não Desse tinha nem tamanho. capacidade Não tinha de, nada. É, exatamente. de... Não, eu vi que o 1, 2, 3 comentou aqui exatamente o que ele fala lá no livro. Que a meditação tem essa capacidade de mudar a vibração mesmo, né? A nossa energia ali. É isso mesmo. Então, no resumo geral do que eu queria trazer, é isso, assim, sabe? Eu acho que o excesso de informações causa muita ansiedade e o mindfulness ajuda nisso. Então, ele é como se fosse um filtro da realidade. Então, você presente, você para de querer se atualizar de tudo, todas as coisas. Você ganha esse controle. A segunda coisa, o negócio do ego. O ego, gente, Adorei esse. o ego é uma coisa que você tem que monitorar o tempo todo, não tem jeito. Eu falo que ele é uma fraqueza disfarçada de força. Você acha que ficar criticando todo mundo, julgando as pessoas, você acha que isso é uma força sua. Eu falo, gente, você não é personalidade forte. Isso você só é uma pessoa chata É. mesmo. Sabe? Você só é uma pessoa insuportável, que fica tirando conclusões das pessoas, julgando todo mundo. Então o ego ele tem essa necessidade. E isso gera muita ansiedade também. Então o mindfulness, o que, que ele é? É a desconstrução do ego. Só de você não julgar, gente, você vai ver a tonelada que você tira de dentro da sua cabeça. E por último, o negócio da energia. Esse da energia também eu acho bem importante, né? Porque as pessoas estão muito cansadas e foi uma coisa que você falou legal do sono. Porque muita gente pode ter essa dúvida, tá, Alan, entendi que eu preciso recuperar minha energia. É a rotina básica, é dormir Uhum. direito, se alimentar direito, tomar água, sabe, Às vezes descansar. Faz o basiquinho, que aí você recupera um pouco da energia, aí você vai conseguir ganhar da mente que a gente está falando aqui também, né? É difícil ganhar da ansiedade quando você está com a energia baixa. Porque esse Master Co, até uma coisa legal que ele explica, ele passou um livro pra gente que chama The Secret to Increase Your Power, Health and Happiness. Ele fala que existem 4 níveis de energia. Ele fala que tem a Red Zone, a Yellow Zone, a Green Zone e a Gold Zone, né? O que ele fala? O que é uma pessoa na Red Zone, né? Pensa que é o tanque de energia, é uma pessoa sem energia. uhum, Então, é tá. uma pessoa muito cansada, uma pessoa... E aí, só para explicar de um jeito fácil, o que ele fala? Ele fala assim, ó, pensa o seguinte, a quantidade de energia que você tem muda a sua percepção do mundo. Quando você está com energia muito baixa, tudo fica muito chato, tudo fica muito negativo, tudo você fica mais pessimista, porque você não tem energia para fazer aquilo. Então, você fica assim, não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. É fácil para ela. E você começa a ficar mais pessimista. E aí ele explica isso de uma forma muito legal, porque ele fala assim, seus comportamentos, muitas vezes, não é que ele é um hábito, é só falta de energia. Às vezes você procrastina, não é porque você tem o gene da procrastinação, não existe o DNA da procrastinação. É porque você está cansado, só isso. Não é porque você
eu sou procrastinador, porque tem gente que bota a roupa do procrastinador, né? Ó, eu sou preguiçoso, procrastinador. Não, eu falo, não, não existe o DNA da procrastinação. Você só está sem energia. Então você começa a entender que muitos dos seus comportamentos negativos é só porque você está cansado. Então ele fala, você tá numa energia baixa, você fica mais negativo, mais pessimista, mais reclamão, você murmura muito mais. E ele fala, quanto mais vai aumentando a sua energia, na yellow zone, é a zona de conforto. É igual o carro na reserva, né? Ele fala, na yellow zone você faz o suficiente ali, né? Você faz o básico de todo dia, não muda nenhum padrão. Igual você, não fiz de emagrecimento, teve que mudar padrão. Você teve que fazer alguma coisa diferente. Não é possível você fazer sempre os mesmos hábitos e emagrecer, por exemplo. Não tem como. E ele fala, na yellow zone é impossível você mudar. Por quê? Porque você tem energia suficiente, é igual o carro. Você vai bem na banguelinha, assim, por quê? Você não pode acabar com a gasolina, então você faz só o basiquinho. E aí ele fala, qual que é o nosso objetivo? Chegar na green zone. A green zone é quando o tanque tá cheio, você tá com disposição, que aí você fala assim, ai, que preguiça, mas eu vou fazer. Ai, que vontade de deixar para depois, mas é melhor fazer isso agora. Você tem energia para ganhar da procrastinação, da preguiça e tudo isso. Então ele fala, a sua energia, a falta de energia gera muita ansiedade. Por quê? Porque você fica patinando. E aí as coisas vão acumulando, você não faz o que deveria fazer. Aí a cabeça vai enchendo, a agenda vai enchendo. Chega no final da semana, você está desesperado. Por quê? Você não teve energia para fazer nada. E tudo se acumulou e você ficou ansioso, porque você não conseguiu dar conta do tudo, né? Então, eu vejo que essa coisa da energia é bem legal as pessoas entenderem, porque pouca pessoa explica de uma forma fácil isso, né? Muita gente vai pro lado místico e aí fica mais difícil. Mas isso é bem importante, assim. Ele fala, sua energia, se você não tem energia, gera muita ansiedade. Por conta que você não sai do lugar, né? Você não consegue. Você tem a ideia no consciente, mas o subconsciente puxa você e fala, melhor não, pra quê? Vou começar a academia. Não, melhor pra quê? Quero começar a academia agora. Hoje é quinta ainda, né? Então o seu cérebro sempre ganha quando você tá cansado, não tem jeito. Então, o grande barato do Mindfulness é isso, né? É a capacidade de eu ficar tão centrado que eu não perco energia. E aí eu consigo todas essas habilidades eu consigo fazer todas essas coisas que eu não conseguiria cansado, sem energia, né, exausto. Então, quer dizer, o Mindfulness ele ajuda você a ser uma pessoa mais equilibrada. E você mais equilibrado, você tem mais força para fazer as coisas, né? Mais disposição. Aí entra a coisa de resultado, foco, inteligência emocional e disciplina. É o mínimo que você precisa para qualquer coisa na vida, né? Então, por isso que eu falo que o investimento em Mindfulness, assim, você parar um minutinho no dia, o retorno que ele te dá é gigantesco. É gigantesco. E ele é muito subestimado. Tem gente que fala assim, não, isso aí ficar respirando, nada a ver. As pessoas não fazem ideia do quão poderoso é o Mindfulness, né? Nossa, muito, muito, muito obrigada, de verdade. Acho que foi, assim, uma aula. Só pra gente encerrar, fala os livros, porque o pessoal tá pedindo. Os livros. Imagens que curam, você falou Você é o Placebo. Eu falei O Limite Zero, que é do mesmo autor, do Joe Vitale. Legal. Tem o Poder do Agora também, né? Que ele ajuda muito nisso. E eu falei ele é bem grande o nome, esse da energia. Esse é bem legal. O segredo é The Secret to Increase, para melhorar, né? Então The Secret to Increase Your Power, Health and Happiness. Para melhorar a sua saúde, sua energia, né? Esse é um livro muito legal. Só tem em inglês, eu acho, não tem em português, mas é um livro ótimo, assim, pra você entender, às vezes, que nível de energia que você tá e começar a entender os seus comportamentos. É muito legal isso, porque você não começa a analisar o comportamento como se fosse um problema. Você começa a entender que é só falta de energia. Você fala, eu estou deixando para depois porque eu estou cansado. Então, se eu tiver energia, eu vou fazer. Eu estou com preguiça porque eu estou cansado. Se eu tivesse energia, eu ia fazer. Você começa a entender que é mais simples para resolver. É só ter energia. Nossa, vai te dar uma conteúdo. Pega o livro, já que você é fluente em inglês, lê e faz um canal no YouTube sobre cada capítulo. Eu já tenho um monte de canal que faz isso, e assim, sobre livros em português, que as pessoas. E aí o cara pega e tipo, que legal. Dele do livro. Boa. Legal. E hoje, ninguém quer ler, mas o pessoal quer. E aí, assim, já que é um livro inacessível na língua portuguesa e tem tudo a ver, pega o capítulo e depois você faz corte disso e joga nas outras redes. Que legal, não. Boa ideia. Vai dar super legal, porque, por exemplo... É um assunto muito legal, né? Eu não ler, tipo, eu não tenho essa fluência em inglês, sabe? Principalmente para conteúdo muito técnico. Uma coisa é o inglês do dia a dia, o corriqueiro e tudo mais. Sim. Então, quando eu vejo um livro totalmente em inglês, se eu não for pegar meu professor para ficar me ensinando, lendo comigo, não dá. E aí eu acho que é legal, porque, por exemplo, eu assistiria super.
Ah, ótimo. Vou Eu acho fazer então. Já me bem comprometi legal. aqui. E pra Legal, vou gente, fazer então. quero te chamar para ir no nosso podcast, tá? Ah, E que passar o legal. seu contato pro meu cunhado, tá bom? Porque a nossa agenda tá para agosto, tá meio longinha, mas o dele tá com agenda mais Mais perto. recente, você já vai bombando aí e depois a Não, show gente de já bola. deixa a data marcado para você ir lá no Podfólogas, tá bom? Legal. Então, show de bola. Obrigado, viu, Muito, Renata? muito, muito Obrigado a todo obrigada. mundo que participou Obrigada a todo também. mundo que ficou aqui com a gente desde o começo, o pessoal participando. Obrigada, Alan, de verdade, assim, Obrigado sensacional. você pelo E o convite, seu adorei. super certo, viu? Obrigado para você também, viu? Beijo, gente, Boa para todo noite. mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Fica com ele também.